Irmãos, bom dia, igreja. Nesse dia grandioso, nós não vamos só celebrarmos a sentar à mesa com o Senhor, mas também nós vamos celebrar que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Foi por mim, foi por você. Ele se entregou no seu lugar. Então, que nessa manhã você possa fechar os seus olhos, se entregar totalmente ao Senhor. Oh, Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, e queremos sentir a Tua presença nessa manhã, Pai, e celebrar, Senhor, que ao terceiro dia Ele vive e reina para sempre em nossas vidas. Oh, Pai, nós estamos passando por dias, Senhor Jesus, difíceis, Pai, mas nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor. E se nós estamos passando por isso, Pai, nós acreditamos, Senhor, que nada acontece, Senhor, sem a Tua permissão, Senhor. E nós sabemos que isso pode ser um tempo, Senhor, para Te buscar mais, para Te louvar mais, para Te adorar mais, levar a Tua palavra àquelas pessoas, Senhor Jesus, que não conhecem a Ti, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, Senhor, na Tua presença, Pai. E que nessa manhã o Senhor venha nos lavar, nos purificar e nos restaurar, Senhor Jesus. Oh, santo, santo é o Teu nome, Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor é assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. O amor é assim, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor é assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Cante ao Senhor de todo o teu coração. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Diga que Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Diga que Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus. Diga o nome dele. Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, Senhor Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nessa manhã, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Oh, Santo Espírito de Deus, nós estamos, Senhor, a cada dia sedentos pela Tua presença. Nós estamos a cada dia com o nosso coração voltado ao Senhor, querendo mais de Ti, querendo mais o Senhor sobre as nossas vidas. Oh, Pai, nós cremos num Deus que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Meu irmão, Senhor, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Muitos que pensaram que não tinha mais jeito, que aquilo tinha terminado, mas ao terceiro dia o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, porque o Senhor Deus era com Ele, Ele era o Filho de Deus. Oh, Pai, nessa manhã nós Te adoramos, nós rendemos o nosso louvor a Ti, nós adoramos ao Teu santo nome, nos derramamos diante do Senhor, ó Pai, e nós queremos nos render a Ti, nós queremos dar o nosso coração ao Senhor essa manhã. Minha irmã, seja onde você estiver, na tua casa, você que está acompanhando esse culto, que você venha se colocar diante da presença do Senhor, que você venha adorar a presença do Senhor neste momento, que você deixe Jesus entrar no teu coração. Talvez você tenha deixado seu coração se entristecer por algo, talvez você tenha deixado algo entrar dentro do teu coração, mas que você não venha deixar que isso venha fechar totalmente o teu coração. Deixa que Jesus venha abrir o teu coração, deixa que Ele venha entrar e fazer morada no teu interior, deixa que Ele venha morar em você. Oh, Pai, nós estamos aqui essa manhã para nos rendermos a Ti, para nos rendermos ao Teu amor. Oh, meu irmão, minha irmã, que você possa se render ao Espírito Santo de Deus, deixar que Ele trabalhe no teu coração, deixar que Ele trabalhe no teu viver. Oh, Pai, nós cremos em Ti, Jesus, e nós cremos no Senhor, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está tocando em nossas vidas. Minha irmã, meu irmão, creio que o Senhor está tocando no teu coração, creio que o Senhor está tocando no teu interior neste momento, e tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que não pertence a Ele, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de ansiedade, todo sentimento que tem te tirado da presença do Pai ou te afastado dele, o Senhor Jesus está removendo, e no lugar Ele está deixando que o Espírito Santo dele entre no teu coração, para trazer amor, para trazer conforto. Mesmo no meio desses tempos, o Senhor Jesus, Ele pode te dar conforto, Ele pode te dar sossego à tua alma, Ele pode aquietar a tua alma. Creio que o Espírito Santo de Deus é capaz de agir no teu interior, mesmo que lá fora as coisas estejam difíceis. Creia que o teu Deus, Ele está contigo em todos os momentos, seja nos momentos de luta, seja nos momentos de bonança, seja em meio à tempestade, seja em meio ao mar. O Senhor, Ele está contigo, Ele não te abandona em nenhum momento. Oh, Pai, nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, ó Pai, e nós damos o nosso louvor ao Senhor, Jesus, e nós queremos nos entregar a Ti essa manhã. Minha irmã, meu irmão, se entregue ao Senhor, se entregue ao Pai nessa manhã. Deixe que Ele venha tocar em você, que Ele venha tocar no teu coração, que Ele venha tocar no teu interior, e que você venha render louvores a Ele, que você venha render a tua adoração a Ele. Oh, Senhor, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Pai, nós Te damos o nosso louvor, Senhor. Oh, Pai, nós Te damos a nossa adoração, Jesus, que você possa se entregar a Ele de todo o teu coração e declarar a Ele que você está rendido a Ele, que você está rendido aos pés deles nessa manhã. Oh, aleluia, Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz,
Ao Senhor de todo o teu coração. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga ele mais uma vez. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aí da sua casa, levante as suas mãos para o alto e declare: a minha vida eu dou. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido, Deus. Rendido a ti estou. Aleluia. E pra sempre cantarei. Faz, Deus. Faz em mim o teu querer. Mais uma vez, diga: minha vida dou. Minha vida dou A ti, Senhor. a ti, Senhor. Rendido a ti estou. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Sim, Senhor Jesus. Faça em nós o teu querer, Pai, nesta manhã. Derrama sobre nós, ó Pai, o propósito que o Senhor tem, Deus, para cada um de nós. Eis-nos aqui como servos do Senhor, ó Pai. Gratos nós somos a Ti, por isso estamos aqui, Pai, neste domingo, para celebrar, ó Pai, a cruz está vazia. Cristo ressuscitou por nós. Cristo se entregou naquele lugar, ó Pai, para que houvesse vida dentro de nós. Ah, meu irmão, abra o seu coração onde você estiver.
Clame ao Senhor de todo o seu coração e apresente a Ele a gratidão que há dentro de você, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que o recebe, Deus o deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é apenas uma criatura mais. Hoje o véu se rasgou, você tem livre acesso a Deus, você tem contato direto com Ele. O único intermediador entre você e o teu Pai é Jesus, ninguém mais. Clame a Ele, diga: Pai, eis-me aqui, eu quero mais da tua presença. A palavra do Senhor diz que Zorobabel está com o prumo na mão, ele está preocupado em saber a profundidade, aquilo que você tem começado e que você concluirá. Clame a Ele, diga: Pai, eu quero mais de Ti, eu quero buscar, ó Pai, níveis mais profundos de água, eu quero, meu Pai, vivenciar coisas que eu nunca vivi. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu não estou aqui em vão. Diga para Ele: Pai, não foi à toa, Pai, que eu me prontifiquei a participar, Pai, dessa ceia com o Senhor. Foi porque a Tua palavra me diz, Pai, que nós deveríamos fazer isso em memória do Senhor. Cumpre em nós, Pai, o Teu propósito. Oh, maravilhoso Deus, como nós Te adoramos, como nós somos dependentes de Ti. Declare a sua total dependência a Ele. Declare isso a Ele. Diga: Senhor, eis-me aqui porque eu sou dependente de Ti. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, mas você está em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Levante as suas mãos para o alto e diga isso mais uma vez: a minha vida eu dou a Ti, Senhor Jesus. Em Ti, Senhor, rendida a Ti estou, e para sempre cantarei. Faça, Deus, faz em mim o Teu querer. a minha vida dou. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido A Ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aleluia. Senhor nosso Deus, ministra aos nossos corações nesta manhã. Faça-nos compreender um plano, meu Pai, que o Senhor tem para nós, para que o caminho seja trilhado, meu Pai, mas o fim deste caminho já está preparado pelo Senhor. Hoje, meu Pai, manhã de Santa Ceia, que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer entender o propósito real, meu Pai, daquilo que o Senhor fez naquela cruz. Muitos de nós, ó Pai, temos aceitado o sofrimento, meu Pai, por não entender, ó Pai, o plano principal de Cristo naquela cruz. Purifica-nos, ó Pai, nos santifica nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém e vamos aplaudir a Jesus aí em nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, irmão, você que está em casa aí, nós estamos aqui com o nosso grupo de obreiros, o pessoal, estamos aqui, mas você que está em casa, fique à vontade, abre a sua Bíblia já, daqui a pouco nós vamos ceiar. Você preparou aí na sua casa o pão, o suco de uva, o cálice, preparou? Daqui a pouco eu vou pedir para você pegar ele, que nós vamos consagrar e vamos ministrar a Santa Ceia para você, para sua família aí, onde você estiver. Se tiver alguém dormindo, você já acorda ele, fala: acorda, que agora vai começar a palavra, você vai ouvir e depois a gente vai ceiar juntos, em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Cantares de Salomão. Eu vou compartilhar com vocês algo aqui da parte do nosso Deus. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e depois Cantares. Capítulo de número 2. Em nome de Jesus. Você que está aí em casa, você está acompanhando aí, Mateus? Você que está em casa, se tiver alguma falha, algum problema no áudio, estiver baixo, estiver alto, você avisa a gente, que a gente, o Mateus está ali olhando, está analisando ali, você já dá um toque na gente, que a gente tenta se encaixar. Eu vi que o louvor que o Carlos estava cantando estava sem um microfone, não sei se vocês perceberam, estava baixinho. Eu até tentei, mas como eu não entendo, acabei atrapalhando ao invés de ajudar. Abriram aí, pessoal, Cantares, capítulo de número 2.
versículo de número 1, em nome de Jesus. Diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, esta é a minha amiga entre as filhas. Sempre que a gente lê o livro de Cantares de Salomão, a gente vai perceber que ele está se direcionando, ele está fazendo uma relação entre a igreja e Cristo. Então, a gente pode pegar os textos de Cantares e falar do casamento, igual muitas pessoas fazem, eu já fiz isso. Mas a relação principal entre o homem e a mulher de Cantares é a igreja e a noiva, que é a igreja e o noivo, que é Cristo. E aqui está falando, no primeiro versículo está falando que ele é a rosa de Saron. No segundo versículo está falando que a mulher amiga, ela é como o lírio entre os espinhos. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas parece que tudo coopera para o mal, né, daqueles que servem a Deus. A impressão que a gente tem é essa, que a partir do momento que a gente começa a servir a Jesus, parece que o mundo inteiro se vira contra nós. As coisas parecem que são propícias para darem errado na nossa vida. Por quê? Porque nós somos como uma flor, um lírio no meio dos espinhos. E se a gente entender que a gente está como o lírio, como a flor, como aquele que presta, é como se fosse o trigo e o joio. Eu faço parte daquele que é útil, o trigo. Entre aqueles que estão planejando, maquinando mal contra mim, eu vou ter estratégias que Deus vai colocar no meu coração para que as coisas comecem a fluir. Está dizendo que é como se a igreja estivesse no meio de um monte de espinhos. É por isso que a gente tem a impressão de que quando eu sirvo a Jesus, quando eu coloco a minha vida nos caminhos do Senhor, as coisas são propícias para darem errado. Parece que vai dar errado, quando não é. Quando eu tenho fé em Cristo, não é. Aí a Bíblia vai dizer, abre aí a sua Bíblia, você está em Cantares, abre aí rapidinho lá em Esdras. Esdras é Antigo Testamento, fica depois de Crônicas. Então você vai achar o Crônicas, depois você vai achar o Esdras. Por que eu falei que nós somos como lírio no meio dos espinhos? Para que a gente entenda que a obra não pode parar. Muitas pessoas vão se levantar contra a nossa vida, contra o nosso propósito, contra aquilo que Deus tem para a nossa casa. E se eu entendo que isso vai acontecer, eu me posiciono de uma maneira que vai me impedir de parar a obra no meio do caminho. Esdras, em nome de Jesus. Esdras, capítulo de número 4. Esdras, capítulo de número 4. Que diz assim, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, o rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Josuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Diga amém? Irmãos, olha esse texto aqui. Ele está falando que o povo estava exilado na Babilônia. E aí, de repente, eles conseguiram falar: não, a gente vai voltar lá para poder reedificar o templo. O templo está caído, está destruído por conta da luta, da guerra que teve lá. Então vamos voltar lá e vamos reedificar, vamos reformar o templo. Entenda que eu vou falar com vocês sobre o nosso templo, que é o templo do Espírito Santo.
Então, eles iam voltar lá para poder iniciar a reforma, a reconstrução do templo, que por conta de alguma coisa, de algum problema, a gente sabe qual que é o problema, mas eu estou falando assim para você entender. Por conta de alguma situação ruim, esse templo foi desgastado, perdeu a qualidade da estrutura. Então, eles voltaram para reformar, para reedificar. Só que a Bíblia está dizendo que se levanta um grupo de pessoas que são aqueles espinhos de Cantares, para poder impedi-los de reformar aquele templo, de reedificar o templo. E aí é onde eu volto para o Cantares, porque entenda só, os espinhos que estão ao nosso redor, eles têm um único propósito: parar a obra de Deus na nossa vida. E às vezes você vai perceber que tem pessoas que planejam te impedir de chegar no objetivo que Deus tem na sua vida. E de quem que é a responsabilidade dessa obra não parar? É dele? É totalmente minha. A Bíblia está dizendo que esses homens, eles foram lá e falaram: ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, vocês, por favor, vocês se retirem daqui, porque a responsabilidade da edificação do templo é totalmente nossa. Não adianta eu querer terceirizar a responsabilidade, igual a gente falou na quinta-feira, e falar que a culpa é do fulano ou do beltrano pelas coisas não estarem fluindo na minha vida. Lá em Cantares está dizendo: eu sou uma flor no meio dos espinhos. Agora, a responsabilidade dessa flor dar frutos é minha. Eu não tenho a autonomia de depois responsabilizar os espinhos e dizer: poxa vida, eu não cresci porque tinha espinhos ao meu redor, se é que você está me entendendo. Eu não tenho autonomia de falar: não deu certo porque a pessoa tramou mal contra mim, porque a Bíblia já está dizendo que vai ter espinhos. Se eu viver a minha vida com base na negatividade das pessoas, nada vai dar certo, e no final Deus vai me cobrar. Eu não sei se vocês viram um vídeo que a gente postou essa semana, eu acho que foi na própria quinta-feira mesmo, que eu ainda falei: Deus, ele não vai cobrar da gente simplesmente aquilo que a gente fez de errado. Deus, ele vai cobrar de nós inclusive aquilo que a gente deixou de fazer de certo. Então Deus, ele coloca uma obra na minha mão, e aí eu não concluo essa obra. Por quê? Porque tinham pessoas maquinando mal contra mim, tinham pessoas tentando me impedir de finalizar a obra, de consumar a obra, de consumar a reforma do templo. Ah, pastor, mas teve aí esse coronavírus aí, esse Covid-19, tá? Eu não posso parar de ter minha vida com Deus por conta de coronavírus. Não estou dizendo que você tem que desrespeitar as ordens estatais, mas eu não posso deixar de ter a minha vida com Cristo por conta do Estado. Acho que na primeira semana desse negócio de coronavírus eu ministrei uma palavra aqui, eu falei: tem pessoas que a última vez que abriu a Bíblia foi no culto que a gente fez aqui na igreja. Tem gente que precisa ter o culto, tem gente que precisa do obreiro, do pastor, da igreja aberta para poder abrir a Bíblia e orar a Deus. E eu tenho crido que Deus, ele tem tratado isso daí também com a igreja. Nós não podemos ser dependentes das pessoas para nós termos a nossa vida com Cristo. Nós não podemos ser dependentes do irmão, do marido, do pastor, do obreiro, para eu poder ter minha comunhão com o Senhor. Se levantar uma ditadura e mandar fechar todas as igrejas durante um ano, vou ficar um ano sem buscar Deus? Não. A responsabilidade da edificação ou da reforma do templo é completamente minha. Daqui 10 anos, quando alguém for fazer uma visita na minha casa, vai ver minha casa que não está bem pintada, com o sofá rasgado, com as coisas quebradas. Aí eu vou falar que a responsabilidade é porque meu filho é bagunceiro? Não, a responsabilidade foi minha porque eu não dei a manutenção devida. Aí eu me distancio da presença de Deus, fico longe. Aí a pessoa fala assim: por que você saiu da igreja? Ah, eu abandonei Jesus porque lá tinha gente errada, porque lá tinha um irmão que falava mal dos outros, porque lá tinha... Não, a responsabilidade da edificação e da reforma do templo é totalmente minha. Eu não posso responsabilizar os espinhos que estão ao meu redor, porque Jesus mesmo disse que no mundo eu teria aflições. No mundo vai ter espinhos. Agora, se eu for responsabilizar as aflições pela falta de sucesso, ninguém vai crescer, ninguém vai ser abençoado, porque espinho vai ter todo dia. Pessoas maquinando mal, o diabo investindo contra a nossa vida, a gente vai ter todo santo dia. E aí no finalzinho do capítulo 4, olha só o versículo 23. Diz assim, ó: então depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém,
e cessou até ao ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, a obra ficou durante um tempo paralisada. E tem pessoas que estão com a sua vida com Deus paralisada por conta de coronavírus. Porque recebeu uma ordem, aqui está dizendo, ó, no, versículo 20, no finalzinho do versículo 23, a força de braço e com violência. Então, por conta do que tem se levantado contra a minha vida, eu estou parando a obra de Deus na minha vida. Por conta do que tem se levantado no meio da sociedade, a minha vida com Deus também está paralisada. Isso não existe. Eu posso estar deixando de congregar com os irmãos na igreja. Eu posso estar deixando de estar lá nos cultos, mas o culto diário acontece na minha casa. Uma comunhão diária acontece entre eu e Deus, a minha família, aqui em casa. Eu não posso paralisar a obra por conta da força e da violência que tem se levantado contra mim. Espinhos vão ter. E eu quero que você entenda que existe uma obra, existe um mover tentando paralisar o que tem acontecido na tua vida. Talvez você recebeu no decorrer do ano passado, no final do ano passado, no começo desse ano, ministrações e profecias de que coisas iam acontecer de bom para você. Só que por conta de coronavírus ou por conta de qualquer outra coisa, de crise financeira, a gente tem aceitado a paralisação dessas obras que Deus tem para nós. Pastor, Deus falou para mim que tal coisa ia dar certo, mas como que vai dar? Dando, porque se foi Deus ele não depende de coronavírus ou de não coronavírus para fazer acontecer as coisas na minha vida. Deus não precisa de coronavírus ou de não coronavírus para fazer milagre acontecer. Deus, ele faz. Esse tempo até eu comentei com os irmãos que a nossa vida aqui, a gente é como se fosse embaixadores. Ou seja, a gente está numa terra, mas a gente não representa aquela terra. A gente está aqui como embaixadores. Ou seja, a presidência que me governa não é a presidência daquela nação. É uma presidência superior, é uma presidência de outro lugar. Quem dá ordem a meu respeito não é o presidente Bolsonaro, não é o Dória, é Deus. Então, quando ele fala que vai dar certo alguma coisa, eu não preciso ficar olhando para os espinhos que estão ao meu redor. Eu preciso olhar para a terra que foi colocada a semente. E se a terra é boa, se eu estou na presença de Deus, não tem por que dar errado, não tem por que o plano não acontecer, não se concretizar. Eu não posso deixar a obra parar por conta de espinhos que estão ao meu redor, por conta de planejamentos negativos que tem. Não, vamos parar porque o rei está mandando parar, eu não paro a obra de Deus. Abre em Isaías 26, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, onde a gente estava, depois vem Isaías, capítulo 26. Pastor, eu estou frio porque não está tendo culto. Você não precisa do culto para estar quente. Você não precisa da igreja, eu não estou dizendo que a gente tem que virar agora aquele satanás daquele povo dos desigrejados. Mas a gente tem que entender que a igreja ela não é suficiente para manter minha comunhão com Deus. A igreja é o cumprimento de uma ordenança, da gente não abandonar a comunhão dos santos. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Em nome de Jesus. Versículo 10 que a gente vai ler, diz assim: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Olha esse texto, o que ele está falando? Ele está falando que Deus ele usa os castigos para fazer o homem entender o poder que ele tem. Então Deus ele manda o castigo para o homem, aí o homem ele olha e fala assim, poxa, olha o poder que Deus tem, vamos se consertar com ele, vamos parar de fazer o que é errado, vamos acertar nossa vida, nossa caminhada com ele, vamos viver da maneira certa. Aí eu olhei para esse texto ontem e eu falei assim, Deus, eu consigo, a gente foi lá na BET essa semana, aí a Josi estava lá, a Joelma, aí a Joelma estava falando que ela trabalha como professora e tal. E aí eu estava analisando e pensando na posição de Deus como um professor. Deus ele está na posição de professor tentando ensinar a pessoa. Professor, vamos ser mais claros, professorzinho de escola estadual. Por quê? Porque o professor ele vai lá, ele ensina. E o aluno ele está preocupado em aprender? Não. Aí Deus ele vai lá, ele traz o ensinamento, que ele está falando aqui, que ele manda os problemas, manda a situação para o homem aprender, para o homem entender. Aí o homem mesmo assim não se preocupa, só que ele se esquece que um dia vai vir uma coisa chamada prova.
Então ele não se atenta para a aula, ele não se preocupa em aprender o que Deus está querendo ensinar para ele. Aí chega no dia da prova, ele não dá conta. A gente está entendendo que a minha vida com Deus, ela não é dependente dos cultos na igreja. Eu tenho que ter a minha vida com Deus, tendo culto na igreja ou não. Aí eu não me preocupo com isso. Não, quando voltar aos cultos eu pego a minha Bíblia. Quando eu voltar aos cultos eu volto a ouvir a palavra de Deus. Quando voltar aos cultos eu volto a orar. Aí de repente vem a prova antes de voltar ao culto. E eu não estou preparado para ela. Eu tenho que entender que situações como essa que o mundo está vivendo aí, são para me edificar de alguma forma, igual a gente sempre tem falado aqui nos cultos, nas lives. E se eu não entender isso, eu vou parar a obra de Deus, e de repente na hora que eu ver, ela era necessária estar pronta e eu não concretizei, eu não concluí a obra. O que Deus tem para a minha vida vai muito além dos cultos que a gente faz aqui, irmãos. O que Deus tem para a minha vida vai muito além de eu me reunir com os irmãos na igreja. Isso é necessário? Muito necessário. Mas não é a única coisa suficiente para a minha vida com Deus. Eu preciso ter minha comunhão com Deus na minha casa. Preciso fechar a porta do meu quarto. A obra não pode parar por conta de problemas que têm se levantado no meio da sociedade. Amém? Aí em Neemias, você vai voltar lá em Esdras. Depois de Esdras tem Neemias. Capítulo 6. Quando julgas a terra, os moradores aprendem o que é justiça. Mas o morador não quer aprender o que é justiça. Deixa eu achar o versículo aqui. Neemias 6. Versículo 10. Neemias 6:10. E entrando eu em casa do Senhor de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, que eram os dois que queriam parar a obra de Deus na vida dele. Lembra-te, Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Ao contrário do que aconteceu com aqueles outros lá de Esdras, no caso de Neemias, a obra não foi parada, nem à base de ameaça. Eu quero dizer para você, irmãos, que o culto pode parar, mas a sua vida com Deus nem à base de ameaça pode parar. Pastor, foi levantado um decreto, não pode orar mais, não pode buscar a Deus, se levantou uma ditadura aí, não pode se reunir. Eu vou falar para vocês, mesmo acabando esse negócio de coronavírus, se continuar esse negócio de que não vai ter culto, a gente se reúne na casa dos irmãos aqui e vai fazendo culto por aí. Mas a obra de Deus não pode parar na minha vida e nem na sua. Mas pastor, deram ordens, nem a base de força e violência a obra pode ser parada. O caso do Neemias parou, o caso do Esdras parou, no nosso caso não vai parar.
A do Neemias foi concretizada, a obra foi iniciada, ele percebeu que inclusive mandaram homens que se diziam homens de Deus. Olha só, vamos parar a obra, porque Deus está mandando eu te dizer para parar a obra. Não, ele estava sendo subornado por quem queria que a obra parasse. Tem pessoas, espinhos ao seu redor, tentando parar não o culto, mas tentando parar a obra que Deus tem no templo de Deus na sua vida. E se você aceitar essa paralisação, as coisas não vão dar certo. A minha vida com Deus, ela independe dos planos malignos que tem lá fora. Pastor, tem pessoas que estão planejando parar a obra de Deus na minha vida? Tem. Tem inimigo investindo contra a minha casa? Tem. E você tem que se posicionar, continuar a sua vida com Deus, continuar a sua consagração diária, continuar o seu jejum semanal, continuar buscando a Deus de todas as formas que você puder. Não permita que a obra paralise. Pelo contrário, eu vou intensificar mais ainda. Se quando tinha culto eu orava meia horinha por dia, pastor, agora eu vou orar 1 hora. Isso, você está intensificando. A obra de Deus vai até acelerar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração onde você estiver. Pai, obrigado pela boa palavra que o Senhor trouxe para nós. E nós possamos, ó Pai, concretizar, Pai. Nós sabemos que, como a tua palavra mesmo disse lá em Cantares, somos como, meu Pai, o lírio no meio dos espinhos. Há muita investida maligna, Pai, contra nós. Há pessoas, meu Pai, que receberam profecias de vitória, de bênçãos, mas ela talvez aceitou a paralisação da obra no templo. Nós, pelo contrário, Pai, nós iremos guerrear até o fim. Nós iremos pelejar e batalhar, meu Pai, até que a vitória chegue, até que a bênção, meu Pai, alcance a nossa casa. E que em nome de Jesus, o Senhor nos dê força e ousadia, Pai, porque os dias irão talvez até piorar. O inimigo irá, meu Pai, talvez intensificar, ó Deus, as suas forças contra nós, mas nós iremos nos manter firmes, Pai. Sabemos que os dias são maus, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu peço que você que está em casa já pegue o seu cálice, que eu já vou consagrar agora com você. Vou ministrar a santa ceia do nosso Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua casa. Pega o cálice, pega o pão, em o nome do Senhor Jesus. Enquanto você vai pegando, eu vou dar um recado para você aqui. Nós temos feito uma arrecadação de alimentos aqui na nossa igreja, para a gente poder ajudar famílias que talvez nesse momento aí de crise tenham padecido necessidade de alimento, de leite para as crianças. Nós conseguimos algumas coisas, graças a Deus, mas o número de pessoas que precisam é muito maior do que aquilo que a gente consegue hoje, que a gente tem hoje. Então eu quero que você, se possível, procure um dos nossos obreiros, aí no nosso Facebook, você que está online aí, você vai ver em algum lugar, vai ter o nosso WhatsApp na nossa igreja, se comunique com a gente, em último caso, chama a gente lá no chat do Facebook, fala para a gente que a gente vai na sua casa buscar um alimento, para poder ajudar essas famílias que precisam do nosso apoio e da nossa ajuda. O mínimo que você puder já é o suficiente. Eu posso dar um pacotinho de macarrão, já é muito útil para essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, versículo 24. E tendo dado graças, o partir diz: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Entenda isso daqui, eu já ministrei aqui na igreja isso. O texto, quando está dizendo que Jesus levanta o pão e parte e diz: fazer isso em memória de mim, não é ceiar em memória dele, é partir o pão em memória dele. Então, quando você se preocupa em saber se nesse tempo de pandemia o seu vizinho também tem pão para comer, você está cumprindo o que ele diz para nós: fazer isso em memória de mim. Quando eu me alimento bem, quando eu estou tendo fartura na minha casa e não me preocupo, não pesa nem um pouco na minha consciência o que tem acontecido ao meu redor, é sinal de que eu estou mal com Cristo. É sinal que o meu coração ele não está completamente ligado àquilo que Cristo fez por mim na cruz. Amém? A principal ordenança dele para nós foi amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Quando você se preocupa com aquilo que tem acontecido ao seu redor, você tem cumprido o mandamento de Cristo na sua vida. Amém? Então eu peço que você pegue o seu cálice. Pega para mim, Mateus, o meu não está aqui. Peço que vocês que estão aqui, pode se colocar de pé. Em nome de Jesus.
Segura o seu cálice, segura o seu pão, vamos consagrar agora ao nosso Deus. Pai, antes de mais nada, Pai, nós queremos nos reconciliar contigo. Se fizemos algo, meu Pai, que nos levou para longe da Tua presença, que te desagradou, meu Pai, alguma atitude, alguma palavra, algo, meu Pai, que nos levou para distante das Tuas Escrituras, meu Pai, nós te pedimos perdão agora. Que o Senhor possa, meu Pai, nos reconciliar contigo, que nós possamos, ó Pai, renovar a nossa aliança com o Senhor agora, Pai, e darmos, ó Pai, seguimento à obra que o Senhor tem, Pai, na nossa vida. Talvez o inimigo, meu Deus, se levantou contra essa vida, contra essa pessoa, contra esse meu irmão que está em casa agora, meu Pai. E talvez a maior arma do diabo agora, Pai, é a acusação, é a condenação de que ele fez algo. Mas nós cremos, meu Pai, na obra que o Senhor fez por nós naquela cruz. E eu te peço, meu Pai, lava agora, meu Deus, essa alma com o sangue do Cordeiro. Purifica ele, Pai, de toda imundícia. Que nós possamos moldar, ó Pai, a nossa vida de acordo com a Tua palavra. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, Pai, nós possamos ter novas atitudes e novas práticas, Pai, para a glória do Teu santo nome. Deus, nós consagramos este momento a Ti. A Tua palavra diz, Pai, que tudo que é consagrado se torna santo. Nós consagramos, ó Pai, esse ambiente ao Senhor, onde esse meu irmão estiver, Pai, na casa, no quarto dele, na sala, assistindo, Pai, essa transmissão, Pai, consagra esse local, consagra este ambiente, meu Pai, na esfera espiritual, Pai, e que em nome de Jesus, nós possamos vivenciar, ó Deus, o Teu projeto até o final, ó Pai, que a obra do inimigo, Pai, contra a nossa vida, Deus, não seja suficiente para nos paralisar, Deus, em nome de Jesus. Levante o seu pão para o alto, nosso Deus, nós consagramos, ó Pai, agora este pão, que se torna agora, Pai, o corpo do Cordeiro entregue naquela cruz. A Tua palavra diz, meu Pai, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Se houver alguém aqui neste lugar ou em casa, meu Pai, assistindo essa transmissão, que está com um problema de saúde, talvez, Pai, um diagnóstico negativo, alguém, meu Pai, que ainda não entendeu o plano e o propósito do Senhor na vida dela, Pai, faça ela compreender hoje, meu Pai, que essa dor, ó Pai, que a incomoda, que essa enfermidade que a preocupa, Pai, já foi pregada naquela cruz com Cristo. Nós tomamos posse, meu Pai, de que obra nenhuma, meu Pai, maligna nessa terra alcançará a nossa vida e a nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, diga: eu consagro este pão que se torna agora o corpo de Cristo. Diga: Jesus, pelas Tuas pisaduras eu fui sarado. Coma do pão agora. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, nós somos gratos a Ti, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que pela graça nós somos salvos. Não pelo que nós fazemos, não pelo nosso esforço, porque foi justamente isso que o Senhor fez, meu Pai, naquela cruz. Fez que nós entendêssemos que pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, Pai, nada daria certo, nós não chegaríamos no objetivo. Mas Cristo veio cumprir para nós, ó Pai, aquilo que nós não conseguíamos cumprir. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida, meu Pai. Que o Senhor possa nos levantar, ó Pai, nos dias de aflição e nos fazer guerrear como nunca, Pai. Que os espinhos que estão ao nosso redor, ó Pai, possam entender que sobre nós não há mandamento ou ordenança do inimigo alguma que paralise a grande obra, Pai, que o Senhor tem na nossa vida. Aleluias. Levante o cálice para o alto. Senhor nosso Deus, nós consagramos agora, Pai, esse cálice. E a Tua palavra diz que o derramamento deste sangue, Pai, trouxe purificação, meu Deus, para a Tua igreja. A Tua palavra chega a dizer que nós hoje somos alvos mais que a neve, somos purificados por Cristo naquela cruz. Meu Pai, se alguém, meu Deus, que está nos assistindo, lutando talvez contra um vício, um pecado, lutando, Deus, contra talvez um problema que se levantou contra ela, meu Deus, eu oro por essa vida agora e digo: Pai, derrama, Deus, o Teu sangue sobre essa vida, que ela compreenda, Pai, que não há obra nenhuma que possa, meu Pai, manchá-la de novo. Nós somos salvos, ó Pai, nós somos purificados, nós somos justificados, e não há nenhum argumento do inimigo, Pai, que possa nos impedir de cumprir e concluir, ó Pai, o Teu plano sobre a nossa casa. Santo Deus, diga comigo, meu irmão: Senhor Jesus, eu consagro este cálice
que se torna agora o sangue do Cordeiro. Diga: Jesus, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Aleluia. Beba do cálice. E se envolva com a presença de Deus, porque Ele está neste lugar. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer derramar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, coisas que você nunca viveu. Ele quer que você desfrute de um projeto lindo da parte dele. Abra o seu coração e diga para Ele: Pai, eis-me aqui nesta manhã. Eis-me aqui como um homem, uma mulher, ó Pai, serva do Senhor, que não abre mão, meu Deus, das conquistas que o Senhor tem para nós. Ah, meu Pai, homens e mulheres que estão aqui representando, Pai, talvez uma família, uma casa, um trabalho, meu Pai. Pessoas que estão representando, talvez, meu Pai, uma enfermidade, Pai, que o médico já disse que não tem solução. O médico disse que o fim dessa doença é a morte, meu irmão. Não foi isso que Cristo disse a teu respeito. Não foi isso que Jesus falou para você. Então tome posse do que Cristo falou e negue tudo aquilo que os espinhos que estão ao seu redor falam a teu respeito. Diga: nosso Deus, eu sou como flor, ó Pai. Eu sou como lírio no meio dos espinhos. E eu tomo posse, meu Pai, porque ainda, Pai, que a obra do inferno se levante contra mim, a tua palavra diz, Pai, que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a igreja. Por isso nós nos levantamos agora, Pai, e declaramos vitória sobre essa pessoa, meu Pai, que estava entregue talvez a um leito de hospital. Talvez essa pessoa, meu Pai, que estava entregue a um problema pulmonar. Talvez essa pessoa que já estava, meu Pai, até pensando que estava com esse Covid-19. Deus, alcança essa vida agora. Alcança essa família hoje, Senhor. Muda a história dela, Pai. Pessoas que estavam passando por problemas financeiros por conta do que tem ocorrido, meu Pai, na sociedade. Oh, Pai, alcança essa vida hoje. Alcança essa casa agora, Pai. Muda o projeto, meu Pai, do inimigo contra ela. Que ele caia por terra, meu Pai. Que ele se levante para cair. Que ele seja envergonhado. Que o opróbrio, meu Pai, alcance esse mal. E que em nome de Jesus, ó Pai, as bênçãos prevaleçam e permaneçam. Nós te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos. Orianda Alabá, Deus maravilhoso, é o poder que o Senhor tem derramado, Pai, no meio da tua igreja. É o teu povo que te chama pelo teu nome. A tua palavra diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, e orando se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a tua terra e os seus pecados eu perdoarei. O teu Deus é aquele que muda a tua história, meu irmão. O teu Deus é aquele que te tira da vergonha e te coloca para sentar entre os príncipes. É aquele que te faz sentir alegre, mesmo quando os problemas se levantam contra você, porque é a paz que excede o entendimento, ainda que o homem não compreenda a tranquilidade que está no teu coração. Aleluias! Ainda que o homem não compreenda aquilo que você tem sentido de alegria, mesmo quando o mundo cai ao teu redor, você está firmado na palavra de Deus a teu respeito, e ela diz que tudo dará certo. Ela diz que onde você plantar a planta dos teus pés, você prosperaria. Aleluia! Nós tomamos posse, meu Pai, do que o Senhor tem feito na nossa família, Pai. Como o Senhor fez, Deus, na vida daquele jovem, meu Pai, o servo de Eliseu, faça hoje nos nossos olhos, meu Pai. Ministre um efatá, meu Pai, hoje, agora, sobre nós. Faça-nos, ó Pai, enxergar que maior é o que está por nós, maior o que guerreia a nosso favor, ó Pai, em o nome de Jesus. Aleluias. Se entregou, morreu por mim, perdoou minhas transgressões. Diga: te amo, meu coração é teu. Mais uma vez, se entregou, morreu por mim, perdoou minhas transgressões. Te amo, meu coração é teu. Quem faria isso? Quem faria isso em meu lugar? Sofreu tanto por me amar. O teu amor é verdadeiro, me amou primeiro, meu
coração é teu. E quem faria isso? Quem faria isso em meu lugar? Sofreu, diga, sofreu tanto. Aleluias. O teu amor é verdadeiro, me amou primeiro, meu coração é teu. Ah, Pai, o sentimento que nós temos hoje é de gratidão, porque o Senhor tem feito por nós, ó Pai, muito mais do que nós podemos, ó Pai, receber. Que em nome de Jesus, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem para nós voltem, meu Pai, a ser ministradas, porque, Pai, muitas vezes nós fechamos as portas, tentamos impedir, meu Pai, a nossa própria família de receber a bênção por conta da nossa limitação, mas hoje a boa palavra do Senhor veio em nossa direção. Hoje a boa palavra do Senhor foi ministrada sobre nós e nós entendemos, a obra do Senhor não será paralisada, Pai. O plano, meu Pai, dos céus a nosso respeito não paralisará, meu Pai, porque maior é o que está em nós. Lute por nós, meu Pai, derrame sobre nós a Tua bênção e a Tua vitória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus, onde você estiver, aplauda Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, gente.